Mateus 27, a partir do 32. E quando saíram, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sorte, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte. E assentados os guardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o rei dos judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e o outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: tu que destrói o templo e em 3 dias o reedifica, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se? Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora 9. E perto da hora 9 exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez em grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com eles guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. E estava ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servir, entre os quais estava Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, meu amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Deus, mais uma vez, Pai, eu me coloco diante de Ti, que o Senhor venha usar a minha vida, Pai, para falar com a Tua igreja, Pai. Senhor Jesus, eu sei, Pai, da importância e da responsabilidade de pregar a Tua palavra, Pai, de ser fiel à Tua palavra, de ser fiel ao texto, ó Deus amado. Meu Deus, que não venha nada de mim, que o Senhor venha direcionar, que Teu Espírito venha falar, ó Deus amado, e que eu venha transmitir, Senhor, aquilo que está no Teu coração. Guia nossos passos, ó Deus amado, guia nossas vidas, ó Pai. Leva-nos a estar no centro da Tua vontade. Eu coloco este local, Pai, totalmente debaixo da Tua autoridade. Que tudo que suceder aqui nesta noite seja segundo a Tua vontade. Que nada aconteça, Pai amado, se não for segundo o Teu querer, ó Deus de glórias. Em nome de Jesus.
Amém, Senhor. Amém, ó Deus de glórias. Aleluias. Irmãos, imaginou uma promessa de Deus para você? Tudo que tem na Bíblia é verdade, né? Eu não tenho dúvida. Eu vi alguém dizer uma coisa muito interessante. A pessoa dizia assim: olha, se você obedece à palavra de Deus, a tendência é você se dar inteiramente bem na tua vida. Porque quando nós obedecemos a palavra do Senhor, Deus vai nos conduzir, vai nos dirigir, e aquilo que tem na palavra de Deus vai se cumprir em nossas vidas. E é uma verdade isso. Eu falo assim, atualmente eu nunca tive na minha vida tão soft, tão light como eu estou vivendo nesse momento agora, né? Não tem me abalado por nada. Glória a Deus. A palavra de Deus é fiel e verdadeira. Lá no início, quando Adão tinha caído e a Eva tinha caído, o Senhor fez uma promessa que está em Gênesis capítulo 3:15. Abra vossas Bíblias, João 3:15. O Senhor fala assim, vou aguardar os irmãos acharem. João 3:15. Amém? Amém, irmã Nayara? Fala assim a palavra de Deus: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O Senhor falou esta palavra para aquele que conduzia, aquele que tinha usado o corpo da serpente para induzir Eva ao pecado, Eva e por conseguinte Adão. Às vezes nós crentes, nós esquecemos de determinadas coisas, esquecemos das promessas de Deus, mas o diabo, ele não esquece daquilo que Deus fala. O diabo sabe que o tempo dele está se abreviando. Ele sabe que ele vai ser lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Ele sabe. O que ele tem feito? Ele tem procurado arrebanhar o máximo de pessoas para levar junto com ele para o lago que arde com fogo e enxofre. Após o julgamento, aqueles que não tiveram o nome escrito no livro da vida, eles serão lançados juntamente com Satanás e os demônios no lago que arde com fogo e enxofre. O diabo sabia dessa promessa, que o filho, que um dia Jesus Cristo viria nessa terra, e ele iria pisar na cabeça do diabo. O diabo iria ferir o calcanhar do Senhor, mas o Senhor iria ferir a cabeça do diabo. Jesus, ele nasceu de mulher. O diabo lá no nascimento já tentava contra a vida do Senhor Jesus, quando ele usa Herodes, o grande, homem maligno, um homem tão maligno, irmãos. Não sei se os irmãos conhecem a respeito da história de Herodes. Esse homem, ele era um homem muito mau. Ele matou a sogra, matou o próprio filho, matou os filhos da mulher, um homem extremamente perverso. Quando esse homem estava próximo de morrer, sabendo que ele era uma pessoa detestável, ele ordenou que se matasse as pessoas em evidência naquela região, para que as famílias chorassem no dia que ele morresse a morte dos seus. E houve muito choro, porque muitas pessoas foram mortas. O diabo usa esse homem para tentar impedir o plano de Deus, matando as crianças que haviam nascido em Belém, que tinha naquele momento cerca de 2 anos, até 2 anos de idade. Assim o diabo agiu. Mas Jesus, ele cresceu, porque o Senhor veio cuidando dele. O Senhor deu ordem
para que José e Maria fossem para o Egito, ficaram um período, retornaram, foram para a Galileia. Jesus cresceu, Jesus foi instruído na palavra, foi instruído na lei. Jesus, ele começa o ministério dele com 30 anos de idade. E o diabo, ele vem observando, irmão, ele vem acompanhando cada passo. E agora chega esse momento aqui da crucificação. Alguém perguntou um dia, por que o diabo deixou Jesus ir para a cruz, sabendo da promessa que Deus tinha feito, que o filho, que Jesus iria pisar na cabeça dele? Por que ele deixou? Porque o diabo, durante o ministério de Jesus, ele investiu, a Bíblia diz que ele foi tentado em todas as áreas, irmão. Ele foi tentado em todas as áreas. Se ele caísse, se ele pecasse, ele não poderia morrer no meu e no teu lugar. A morte dele seria em vão se ele tivesse pecado. Mas agora é que ele está indo para a cruz. Ele foi condenado e agora ele está indo para o Gólgota, para ser penalizado. Por que o diabo deixou? Porque o diabo acreditava que ele poderia vencer o Senhor Jesus na cruz. Ele acreditava que ele poderia agir de uma maneira que o Senhor Jesus poderia cometer uma falha e estaria desqualificado para morrer nos nossos lugares. Eu quero fazer uma análise de Mateus 27, a partir do versículo 32, para que a gente possa observar cada um desses acontecimentos que vão suceder. E quando saíam, no versículo 32, e quando saíam, encontraram um homem sirineu, chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. Irmãos, veja só, havia uma lei romana que dizia que os soldados, diante de uma necessidade, ele poderia convocar qualquer pessoa para ajudar em uma determinada tarefa. Como Jesus, ele havia sofrido açoites, ele foi penalizado, ele foi açoitado, ele estava muito ferido. Aqui nós estamos falando de Jesus homem, Jesus ele encarnado. Logicamente que nesse trajeto ele estava bem debilitado, ele estava machucado. E a Bíblia fala que um certo homem sirineu, esse homem foi constrangido a levar a sua cruz. Eu fico imaginando, irmão, o privilégio que esse homem teve de poder estar ali naquele momento e ser constrangido, ser convocado para levar a cruz do Senhor Jesus. Parece que não é nada, mas teve um efeito maravilhoso. A Bíblia fala a respeito desse homem sirineu. Esse homem, ele tinha ido possivelmente a Jerusalém para participar da Páscoa, porque a Páscoa iria acontecer, aliás, a semana da Páscoa estava acontecendo, e ele estava naquela região. Ele era habitante de um local chamado Cirene, que era uma cidade no norte da África, uma cidade habitada essencialmente por judeus, e ele tinha ido ali para adorar o Senhor. E naquele momento ali que ele é constrangido, então ele vai carregar a cruz do Senhor Jesus. Às vezes algumas coisas sucedem na nossa vida, muitas vezes a gente se indigna, muitas vezes a gente não compreende. Por isso que a Bíblia fala em tudo dai graça, né? Porque vejam só o que vai acontecer com esse homem. A Bíblia fala no Evangelho de Marcos, capítulo 15, ela vai dar mais alguns detalhes a respeito desse homem. A Bíblia fala assim, Marcos capítulo 15, versículo 21. Vai falar alguns detalhes a mais a respeito desse Simão sirineu. A Bíblia diz assim, Marcos capítulo 15, 21. E constrangeram um certo Simão sirineu. A Bíblia vai agora dar mais alguns detalhes. Pai de Alexandre de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz.
Aqui embaixo ele vai dar então mais alguns detalhes, falando que esse Cirineu tinha 2 filhos, um chamado Alexandre e o outro chamado Rufo. Irmãos, esse homem que foi constrangido a levar a cruz, foi convocado para levar a cruz, esse homem que tinha ido a Jerusalém para participar da Páscoa, esse homem teve o privilégio de encontrar na via dolorosa, naquela via de dores, o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. Ele teve o privilégio de estar ao lado do Cordeiro Santo de Deus, que estava naquele momento ali, indo para o matadouro, aquele que iria tirar o pecado do mundo. Ele teve o privilégio de carregar essa cruz. Esse homem, irmão, talvez eu creio que neste momento, esse homem ele vai receber o Jesus como Senhor da vida dele, e a graça do Senhor foi tamanha, que não somente ele, mas os filhos dele se converteram ao Senhor Jesus. Olha o que diz em Romanos capítulo, no último capítulo, diz assim, falando a respeito de um dos filhos dele. Romanos 16, versículo 13, Paulo escrevendo aos Romanos, Paulo diz assim: saudai a Rufo, Romanos capítulo 16, ele diz: saudai a Rufo, eleito do Senhor, e a sua mãe e minha. Às vezes a gente não entende o propósito de Deus, irmão. A gente muitas vezes não consegue compreender o agir de Deus. O agir de Deus muitas vezes ele é incompreensível na mente humana. Às vezes o Senhor Deus está conduzindo nossas vidas e as minhas orações, eu sempre peço ao Senhor: Senhor, conduza a minha vida. Não deixa que eu venha desviar nem para a direita nem para a esquerda, Senhor. Muitas vezes a gente está trilhando o caminho, muitas vezes a gente está aflito, muitas vezes a gente está angustiado, mas irmão, muitas vezes nós estamos dentro de um tratamento, onde o Senhor está moldando nossas vidas, moldando o nosso caráter, moldando a nossa maneira de agir. Às vezes você tem que passar por um vale, e aqui eu cito o nosso irmão Giovanni, que passou por um vale. Talvez se ele não tivesse passado por aquele vale, talvez ele não estivesse aqui hoje servindo ao Senhor. E assim outros irmãos também. Através dessa situação, Simão o Cirineu, ele vai receber Jesus, e não somente ele, mas a graça vai ser estendida para a sua casa. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira. O nome Gólgota, ele vem do aramaico, significa crânio. Esse lugar onde Jesus foi crucificado, ele tinha a forma de um crânio, por isso que o nome é lugar chamado lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho misturado com fel. Às vezes as pessoas tinham o hábito de dar o vinho misturado com fel, para que aliviasse a dor da pessoa que iria ser crucificado. Uma das piores mortes, irmãos, uma das piores mortes era a morte por crucificação. Somente os romanos tinham a prática de matar por crucificação, e provavelmente eles adotaram essa prática dos fenícios, que também tinham essa prática. Era uma morte violenta, era uma morte dolorosa. Os cidadãos romanos, eles não eram crucificados. Somente ladrões, bandidos da pior espécie, ou estrangeiros que cometiam delitos, eles tinham esse tipo de morte. Então se dava o vinho misturado com fel como uma forma de anestesiar, de minimizar o sofrimento
daquele que iria morrer. A Bíblia diz no versículo 35 que, havendo crucificado, repartiram as suas vestes. Qual que é a maneira de crucificar? Era colocado a cruz, a pessoa era deitada, eram cravados os cravos ali, não sei se na mão ou aqui, mas era uma morte dolorida. E quando ele era pregado, colocava em cima, como a Bíblia diz aqui, qual o crime que ele tinha cometido, qual a sentença, por que ele estava sendo crucificado. E a Bíblia diz que este é Jesus, o rei dos judeus. Esse era o crime que ele tinha cometido. Quando o indivíduo ele era pregado na cruz, eles levantavam a cruz, e quando eles jogavam aquela cruz no buraco, para que a cruz ficasse em pé, segundo relatos, diz que aquele era um momento terrível. Por quê? Porque quando a madeira batia, o corpo da vítima, da pessoa que estava ali, tremia todo, porque ele estava preso apenas pelo cravo. Ele estava preso, ele estava pregado naquela cruz. E o Senhor Jesus, ele foi pregado por volta de 9 horas da manhã, diz a palavra. Marcos vai falar esse horário, 9 horas da manhã. Ele vai ser pregado naquela cruz. E você imagina o que está acontecendo, irmão. Se você muitas vezes ficar numa escada, ficar em pé numa escada 10 minutos, 15 minutos, você vê a angústia que é. Agora você imagina você ficar pregado durante 6 horas, que foi o tempo que o Senhor Jesus ficou pregado na cruz, o momento que ele pregou até o momento que ele morreu. É uma dor terrível, porque muitas vezes você tenta segurar o teu corpo, mas vai chegando um momento que a musculatura ela não vai suportando o peso, e vai doendo e vai caindo, e de repente você está soltando o teu corpo. Algumas pessoas que eram crucificadas, às vezes elas demoravam tempo para morrer. Alguns demoravam dias, passavam 1, 2 dias pregado naquela cruz. Era uma dor terrível. Era uma dor terrível. Era um dos piores tipos de morte. Todo sangrando, todo machucado, todo ferido, com uma cruz, com uma coroa de espinho cravado na sua cabeça. E ali estava Jesus Cristo. Eu creio que o diabo olhava para Jesus ali, talvez ele ria, talvez ele dava gargalhada, mas ali estava o Senhor. A Bíblia diz no versículo 38, e foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e o outro à esquerda. Eu imagino muitas vezes que eram 3 salteadores que eram para ser crucificados naquele dia, mas um salteador foi liberto. Um salteador foi colocado em liberdade, que era Barrabás. Aquela cruz não era para o Senhor Jesus. Possivelmente essa cruz aqui era para Barrabás. Mas ele foi colocado em liberdade. O povo escolheram a liberdade de Barrabás e a condenação do Senhor Jesus. Irmãos, lembre-se, quem tem a história, quem tem a caneta da história da humanidade é o Senhor Jesus. Quem está escrevendo a história da humanidade é o Senhor Jesus, não é o diabo. O diabo não tem o controle sobre a humanidade. O diabo não tem o controle sobre a terra, irmãos. Às vezes as pessoas têm medo do diabo, mas o diabo não tem o controle. Quem tem o controle é o Senhor Jesus. Às vezes as pessoas têm medo do diabo, mas zombam de Deus. A Bíblia diz que alguns passavam por ali e blasfemavam dele, meneando a cabeça. Você já viu uma pessoa quando você faz alguma coisa de errada e a pessoa olha para você e balança a cabeça assim, sinal de reprovação, de zombaria? Tipo assim, ai, não era esse aí que disse que derrubaria o templo e edificaria em 3 dias? Não era esse aí que curava, que dava vida aos mortos? Não era esse? Uai, por que ele está ali preso? Os homens zombam, irmão.
Ali estava o povo passando e meneando a cabeça, e dizendo: tu que destrói o templo em 3 dias e reedifica, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. Possivelmente, irmãos, muitos desses que meneavam a cabeça eram pessoas que em outras ocasiões estavam ali, ouvindo Jesus, atrás do Senhor Jesus, querendo ver o que o Senhor Jesus iria fazer. Por isso que eu sempre digo, eu tenho uma certa resistência, irmãos, com crente que vive atrás de milagre, com crente que vive atrás de profeta, porque o fundamento da vida cristã não é milagre, o fundamento da vida cristã não é dinheiro, não é material. O fundamento da vida cristã é uma vida totalmente consagrada a Deus, uma vida de negação, onde o homem reconhece que Jesus é Deus e o que importa é fazer a vontade dEle. Muitas dessas pessoas estavam ali, muitas vezes aplaudiam Jesus, agora estavam ali zombando, meneando a cabeça. E a Bíblia diz também no versículo 41, e da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas, os anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se? Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus? Livre-o agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. Às vezes a gente olha e a gente se indigna: poxa, mas os religiosos estão agindo dessa maneira? Irmãos, os religiosos hoje, irmãos, eles fazem mensagens de autoajuda. Os religiosos hoje contam anedotas, piadas com o nome de Jesus, enchem os templos para as pessoas rirem. Alguém morreu, alguém perdeu a vida, e as pessoas hoje vão nos templos para ver anedotas, para ver espetáculos, para ouvir palavras de autoajuda, em busca de material, em busca de dinheiro, querendo isso, querendo aquilo, querendo resolver o problema no casamento, querendo isso, querendo aquilo. E a vida cristã não se fundamenta nisso, como eu disse, irmãos. O problema das pessoas é que muitos não entendem o que é ser cristão. Muitos não entendem quando Paulo diz: Paulo, escravo de Jesus. Quando Pedro escreve: Pedro, escravo de Jesus, servo de Jesus. Muitos não compreendem o que é isso. O que é ser um escravo? O homem que se coloca na condição de escravo, de servo, ele está dizendo: a minha vontade não importa, o que importa é a vontade do Senhor Jesus. Muitos não entendem isso, irmãos. E os homens vão porque eles querem alguma coisa, eles precisam de alguma coisa, mas quando o Senhor pede algo para eles, eles nunca estão dispostos a fazerem. Quantos evangelhos falsos, quantos evangelhos têm sido pregados por aí, aonde Jesus não é a pessoa principal, aonde o dinheiro é o Deus adorado, irmão. Fala mais do dinheiro do que fala do nome de Jesus, e as pessoas acham isso natural. Quantos lugares, irmãos, aonde tem pitonisas, aonde tem servas do diabo profetizando, falando o que Deus está falando, e muitas vezes é Satanás que tem usado vida de pessoas, como era o caso daquela pitonisa que falava para Paulo: eis os homens de Deus, e era uma pitonisa, e as pessoas não têm discernimento para entender. No versículo 44, e o mesmo lhe lançaram também em rosto salteadores, que com ele estavam crucificados. Primeiro as pessoas que passavam, depois os sacerdotes, e agora os salteadores. Irmãos, veja só, cada um desses fatos que a Bíblia está narrando aqui, se Jesus por algum momento ele deixasse entrar no coração dele qualquer sentimento, ele não estaria apto para morrer no teu lugar.
qualquer um desse sentimento. Talvez alguma daquelas pessoas que passavam meneando a cabeça, talvez ele poderia ter tido contato com alguma daquelas pessoas. Talvez ele, como homem, ele poderia ter dito: poxa, mas aquele ali estava comigo, precisou de alguma coisa, eu servi, eu estava junto dele, agora ele zomba. Porque muitas vezes é assim que sucede conosco. Às vezes você serve alguém, às vezes você age de bondade com alguém, e muitas vezes quando você recebe a recompensa, quando a pessoa age com maldade com você, muitas vezes a gente se indigna. Isso é próprio do homem, é próprio meu, é próprio de você. Porque a gente não espera determinadas coisas, determinadas atitudes de determinadas pessoas. Mas se o Senhor Jesus tivesse deixado esse sentimento entrar no coração dele, ele não poderia morrer no meu lugar. E era nisso que o diabo apostava. Era nisso que o diabo tentava, como cartada final do que poderia fazer para impedir o plano de Deus. Durante as 3 primeiras horas que o Senhor Jesus foi crucificado, ele foi crucificado 9 horas, até o meio-dia, o Senhor Jesus, aliás, das 9 até 3 horas da tarde, Jesus, ele pronunciou 7 palavras, 7 frases. A primeira frase está em Lucas 23, 34. Abre a tua Bíblia lá, para a gente acompanhar o texto bíblico. Lucas 23, 34. Eles estavam sendo crucificados. Jesus faz uma oração. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele foi crucificado, a primeira palavra dele foi essa palavra de oração. Pai, como é difícil, irmão, a gente perdoar. Como é difícil a gente perdoar. Mas eu sempre falo para a igreja: se você não perdoa, irmão, se você não perdoa, você vai ter um triste muito fim na tua vida. Você pode ter toda justificativa, apresentar todo argumento. Se você não perdoa, eu afirmo à luz da palavra de Deus, você não vai ser salvo, irmão. O homem que tem mágoa, a mulher que tem mágoa no coração, ele é atormentado 24 horas por demônios. Isso diz a palavra de Deus. O Senhor Jesus, ele disse isso, que aquele que não perdoar o seu irmão, ele vai ser entregue na mão de atormentadores. O Senhor Jesus falou isso, irmão, na mão de verdugos, algumas traduções da Bíblia. O Senhor Jesus, ele está colocando em prática aquilo que ele sempre falou. Ele está pregando aquilo que ele ensinou. E ele está aqui nesse momento, enquanto está sendo maltratado, está sendo torturado por aqueles homens, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E não bastasse isso, irmãos, nesse momento ele fica em silêncio novamente. E aí vamos olhar em Lucas, para a gente complementar os dois textos. No versículo 39 diz assim: ele foi zombado pelas pessoas, ele foi zombado pelos sacerdotes, pelos religiosos, e ele agora está sendo zombado vai ser zombado pelos malfeitores. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós.
Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Aqui eu vejo a atuação do Espírito Santo, irmãos. Às vezes a gente fala: por que pessoas demoraram tanto tempo para receber Jesus como Senhor da vida deles? Aqui nós temos na igreja jovens, crianças, que têm uma caminhada com o Senhor Jesus ainda criança. Os meus, temos o Samuel, começaram pequenininho na caminhada, servindo a Jesus, irmãos. Às vezes eu falo assim: por que eu demorei tanto tempo? Por que eu não fui alcançado jovem? Por que eu não servi ao Senhor Jesus com meus 15 anos, meus 14 anos? Às vezes a gente não entende os planos de Deus. Muitas vezes eu sei que tem pais que ficam aflitos: meu Deus, meu filho, Senhor, meu filho está longe da tua presença. E a gente fica angustiado quando a gente vê alguém que a gente ama não rejeitar o Senhor, e a gente fica com o coração apertado, porque nós que conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos qual que é o fim daqueles que morrem sem Cristo, irmão. Mas a palavra de Deus nos mostra aqui que o tempo é do Senhor. Quando o Senhor diz assim, a palavra de Deus diz assim, aquele carcereiro pergunta: que farei para ser salvo? E Paulo responde: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. É bom que nós entendamos, irmão, que salvação significa libertação. Um homem salvo é um homem liberto das garras do diabo. Um homem salvo é um homem liberto dos grilhões, das algemas, do pecado que aprisiona o homem. Aqueles que são alcançados pelo Senhor Jesus, eles são libertos. A influência do diabo na vida do homem, a cegueira espiritual, ela é arrancada. E aí nós olhamos para Jesus, nós reconhecemos que Jesus, ele é Deus. Só que não para por aí. Só que aí tem uma caminhada. O Senhor Jesus me libertou, o Senhor Jesus nos libertou do domínio do pecado. Mas agora nós temos que avançar. Por quê? Porque tem uma terra prometida para cada um de nós. Uma terra onde mana leite e mel. A nova Jerusalém, a Jerusalém que vem do alto. O Senhor, ele tem preparado para nós. Então nós temos que avançar. Jesus aqui está, ele aqui agora, diante desse salteador. Esse homem reconhece, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E aqui também eu posso tirar analisando esse texto, irmão, eu posso dizer para a igreja, que tem pessoas que não vão ser salvas. Tem pessoas que não vão morar com Deus. A Bíblia fala que na casa de Deus existe vaso de honra e vaso de desonra. João capítulo 10, vamos dar uma olhadinha em João capítulo 10. O Evangelho de João capítulo 10. Palavra do Senhor Jesus. A partir do versículo 25. A partir do versículo 24. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-nos-lo abertamente. Respondendo-lhe Jesus: já vou-lo tenho dito, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vou-lo tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebata das minhas mãos. Então as ovelhas do Senhor ouvem a voz de Jesus, irmão, e eles seguem. Mas nesse momento aqui, um foi alcançado,
o outro não foi alcançado. O Senhor Jesus faz uma promessa para esse homem. A palavra do Senhor diz, o Senhor Jesus diz para ele assim, ele diz para o Senhor Jesus, no versículo 42 de Lucas 23, e disse-lhe Jesus, e disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse Jesus, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Aleluias. Tem uma doutrina da igreja católica, que eles falam que Jesus foi ao inferno. Jesus não está falando que ele foi ao inferno. Ele diz que ele foi ao paraíso. Ele falou para o salteador, hoje estarás comigo no paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. Dois salteadores. Um recebe Jesus e recebe uma promessa de Deus. O outro não recebe Jesus, o outro pelo contrário. Naquele momento ele blasfema contra o Senhor. E eu imagino que o final daquele homem foi terrível. Hoje eu assistia hoje pela manhã. Uma vez eu vi um depoimento de um médico. Esse médico ele é cirurgião, trabalha na região do intestino, e ele contando que certa vez ele fez a cirurgia em um homem que tinha câncer no pâncreas, e a cirurgia foi muito bem sucedida, e ele chamou a família e falou assim, olha, amanhã vocês vêm que o fulano de tal, ele vai receber alta. Foi muito bem sucedida a cirurgia. E disse que aquele dia ele estava de plantão, desse dia para o dia seguinte. Ele relata que naquela época não tinha celular, era o bip. E o bip tinha dois sons. Quando era uma emergência, o som do bip ele era diferente, e tocou o bip dele e ele desceu correndo. E quando ele chegou, aquele indivíduo teve um infarto. E ele chegou com a equipe e tentaram reanimar. E o procedimento para reanimar uma pessoa infartada, pessoa que houve morte, infartou, diz que é 30 minutos o procedimento para tentar ressuscitar aquela pessoa. Passou 30 minutos, eles não conseguiram, o pessoal da equipe foram saindo. E ele relata que naquele dia, de repente, a luz daquele quarto, ela como se a fase tivesse caída, e ficou um ambiente meio escuro. Diz que muitas pessoas que estavam doentes no quarto, tomando soro, o pessoal ficaram com medo, levantaram, começaram a sair, e diz que ele ficou ali junto com aquele corpo estendido. E ele conta assim que naquele momento, ele viu aquele corpo começar a mexer. Diz que ele começou a mexer, mas aí ele fala, olha, mas na medicina tem um nome que se dá a esse tipo de fato, aonde a pessoa morre e ela começa a mexer. Mas ele tinha um mexido esquisito, diferente, e um barulho que ele fazia era diferente. E estava só ele ali no quarto, a luz, aquela penumbra ali. E ele disse que ele olhou, ele viu pela janela entrar tipo um vulto. E aquele vulto entrou, e ele viu sair aquele vulto. E aquele corpo aí quietou. Então eu imagino que esse homem aqui, esse salteador aqui, ele vai vivenciar algo mais ou menos parecido, irmão. Ele vai viver algo parecido. Porque a Bíblia é a verdade, a palavra do Senhor, ela é verdadeira. Mas ao passo, esse outro aqui nesse momento final, ele vai receber Jesus como Senhor da vida dele. E eu vou dizer uma coisa para a igreja. Irmãos, às vezes a gente não vigia na caminhada. Às vezes a gente acha que não é importante congregar. Esse homem aqui, ele foi o caso único de alguém que não experimentou o batismo, porque o Senhor do batismo, Deus, Jesus Cristo, estava ali com ele e ele foi salvo. Mas agora quando nós olhamos a palavra do Senhor em Marcos capítulo 16, quando Jesus já tinha ressuscitado,
Jesus já tinha ressuscitado, já tinha passado 40 dias na terra, e quando ele vai subir ao céu, ele deixa uma ordenança, que diz em Marcos capítulo 16, versículo 15, para a igreja. Ele diz assim: e disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e o curarão. Mas o que eu quero enfatizar à igreja é o versículo 16. Se eu creio que Jesus é Deus, eu batizo, porque a Bíblia diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer, não batiza, será condenado. É a palavra de Deus. Esse ladrão precisou batizar? Não. Por quê? Porque o Senhor Jesus estava ali naquele momento. Mas se você tem oportunidade, você recebe, você crê que Jesus é Deus, então você tem que batizar. Jesus disse uma outra palavra também que está em João, porque cada evangelho vai dar um pormenor. Ele vai dizer também em João capítulo 19, 28, aliás, Mateus 24, 46, ele vai falar assim: por que me desamparaste? Mateus 24, 46, vamos dar uma olhada lá. Mateus 24, 46, ele fala, não, eu estou olhando errado aqui, Mateus 27, 46, desculpa. Perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli. Algumas traduções diz Eloi, Eloi, lema sabachthani, isso é, Deus meu, por que me desamparaste? Irmão, talvez o momento mais difícil da vida de Jesus, irmão, como homem, ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? O Senhor tinha abandonado o próprio Jesus na cruz, irmãos. Mas sabe por que aconteceu isso? Por que ele sentiu esse abandono da parte de Deus? Abra a tua Bíblia em Abacuque 1,13, lá no Velho Testamento. Abacuque, Abacuque 1,13. Por que Deus abandonou Jesus na cruz? De maneira tal que ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Talvez ele faz menção ao Salmo 22, onde a palavra diz isso. Eu não creio que ele estava se referindo ao Salmo 22. O sofrimento era grande. Ele já tinha um tempo naquela cruz, o corpo devia estar totalmente dolorido. Além da surra, além das feridas, das chagas que estavam no corpo dele, agora a musculatura, tudo doía. E a Bíblia fala algo a respeito do Senhor Deus, no versículo 13 de Abacuque, capítulo 1, diz assim: Tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal, e a vexação e a humilhação não podes contemplar. O Senhor Deus, Ele não pode ver o mal, irmão. O Senhor Deus, Ele não consegue contemplar a maldade. Às vezes a pessoa, ela tem uma vida perdida longe do Senhor, e às vezes ela era crente, ela abandonou, ou se não ela é um crente, mas ela está em pecado. Eu quero dizer que o Senhor não pode fazer nada por você, se você está na prática do pecado, porque o Senhor não pode te contemplar, Ele não pode olhar para você. Por quê? Porque os olhos dele é puro,
e ele não pode ver, ele não pode contemplar o pecado. Quando Jesus está naquela cruz do Calvário ali, ele carrega sobre si as nossas transgressões, o nosso pecado estão sobre Jesus, não somente o pecado do povo judeu, quando era no dia da expiação, quando o sacerdote impunha a mão sobre o bode, simbolizando a transferência do pecado do povo de Israel para o bode, mas agora neste momento é o pecado da humanidade, o pecado do povo daquela época, e o pecado daqueles que iriam nascer, estava sobre ele, sobre Jesus. E logicamente, irmão, Deus é tão puro de olhos, que ele não pôde naquele momento contemplar o pecado que estava sobre Jesus, que ele levava sobre si, não que ele tinha pecado, mas o pecado da humanidade que ele levava sobre si. Por isso ele pergunta: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, diziam: esse chama por Elias. Mateus 27, 48, e logo um deles correndo, tomou uma esponja, embebeu-a em vinagre, e pondo numa cana, dava-lhe de beber. E outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. Vamos ver se Elias vem livrá-lo. No versículo 50, e Jesus clamando outra vez com grande voz. Isso aqui já é próximo das 3 horas da tarde. Como eu disse, irmão, Jesus foi crucificado 9 horas e até meio-dia. Até meio-dia ele pronunciou grande parte dessas palavras. Mas a Bíblia diz que a partir do meio-dia houve trevas sobre a terra. Houve escuridão sobre a terra. Irmãos, você tem noção do que é isso? Porque quando o Senhor Deus, ele tinha lançado a nona praga sobre o Egito, a Bíblia diz que houve trevas sobre a terra do Egito durante 3 dias. Trevas. O que eu entendo por trevas? Trevas, ausência de Deus. Ausência de Deus. Às vezes um homem, ele tem uma vida diante do Senhor, uma vida 99% reta diante do Senhor, mas ele tem uma área na vida dele que é uma área de trevas. E essa área de trevas é onde o diabo ele entra na vida do homem e ele sai da vida do homem. Ausência de Deus. Quando a partir do meio-dia a escuridão. E o interessante, irmão, é porque não há relato de nenhum eclipse nessa época. Até porque quando da festa da Páscoa, a lua ela era lua cheia. E na lua cheia não tem eclipse. Então não foi um eclipse que aconteceu. Houve algo sobrenatural. E isso mexeu com as pessoas, irmãos. Isso mexeu com as pessoas, porque algo sobrenatural estava acontecendo. Ainda que muitos não crescem, eles estavam vendo que algo estava acontecendo, algo sobrenatural. A terra se escureceu, meio-dia. E ali está o Senhor pregado naquela cruz. E aí por volta da hora das 3 da tarde, Jesus ele diz, versículo 50, e Jesus clamando outra vez, com grande voz entregou o Espírito. Ele entregou o Espírito. Irmão, o homem é formado por corpo, alma e espírito. Nós somos uma trindade: corpo, alma e espírito. Quando eu falava aqui na igreja ontem, por que nós temos que orar em línguas? Porque quando eu oro no meu entendimento, eu oro, minha mente fica bem. Mas o meu espírito, ele ora bem quando eu oro em línguas estranhas.
E é um dom que Deus tem para nós como igreja. Muitas vezes a gente está orando em línguas, a gente não sabe o que a gente está orando, mas nosso espírito ora bem, conforme diz 1 Coríntios capítulo 14, né? Vamos dar uma olhada, vamos confirmar na palavra de Deus se realmente é isso. 1 Coríntios capítulo 14. 1 Coríntios capítulo 14. Olha o que diz a palavra 14, a partir do 13, diz assim a palavra: pelo que o que fala língua estranha, ore para que possa interpretar. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. De outra maneira, se tu bendisseres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indouto, o amém, sobre a tua ação de graça, visto que não sabe o que dizes? Então a gente tem que orar no entendimento, e a gente tem que orar em línguas, para que o nosso espírito ore bem. Quando Jesus ele entrega o espírito dele, irmão, a Bíblia está dizendo que ele morre, e o corpo dele está ali, na cruz, mas o espírito dele vai para onde? Diz a palavra, vai para o paraíso, vai para o paraíso. O que o Senhor está fazendo no paraíso, irmão? Quando nós olhamos em Tessalonicenses, a Bíblia retrata a morte como dormir. A Bíblia retrata a morte como um sono. A diferença da morte para o sono é que a morte eu não vou acordar desse sono. Quando o Senhor Jesus ele está ali no paraíso, ele está como dormindo ali no paraíso. Por isso que ele não esteve na terra, o corpo dele foi colocado no sepulcro. Mas o Senhor Jesus, o espírito dele não estava ali. E quando ele entrega o espírito dele, algumas coisas acontecem. Primeiro, ele diz assim: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Primeiro, o véu da separação, que separa o lugar santo do lugar santíssimo, o lugar santíssimo que somente o sacerdote podia entrar. Por isso que o sacerdote tinha nas vestes sacerdotais, na barra tinha sininhos. Por quê? Porque quando ele andava fazia barulho. Quando ele atravessava o véu da separação, ele entrava e as pessoas que ficavam de fora ouviam o barulho. Por quê? Porque se ele tivesse pecado, ele poderia morrer instantaneamente. Então a maneira dele poder entrar ali era com esse barulho, tinha que ser notório, porque se ele morresse, principalmente lá no tabernáculo, a pessoa tinha que puxar o morto por uma corda, porque quem queria entrar? Se o sacerdote deveria ser o homem mais perfeito, de retidão, se morreu por causa de pecado, imagina os outros. E esse véu que separava o homem de Deus, porque muitas no Velho Testamento, a maneira de eu oferecer para que eu pudesse ter meus pecados perdoados, eu levava uma novilha, o sacerdote matava aquela novilha e ele espargia o sangue sobre a arca para que meus pecados fossem perdoados. Eu não tinha livre acesso a Deus. O sacerdote ele era o mediador. O sacerdote ele tinha acesso a Deus. No dia da expiação, quando aquele bode era morto e o sacerdote colocava as mãos sobre o bode e ele era sacrificado, aquele sangue, ele era levado no lugar santíssimo uma vez por ano e colocado sobre a arca, a tampa da arca, e ali era como se o pecado de Israel fosse arrancado, o pecado fosse tirado. Então não era qualquer pessoa que podia entrar. Mas quando Jesus ele morre, a Bíblia diz que o véu se rasgou de alto a baixo.
o véu se rasgou. Sabe o que está dizendo isso aí, irmão? Livre acesso a Deus. Livre acesso a Deus. Eu fico, irmão, você me perdoe, irmão, me perdoe que eu vou falar aqui. Eu me indigno com crente que vive atrás de oração, irmão. Que a oração vem para a igreja, vamos orar. Às vezes o irmão fala, pastor, intercede por alguém. Irmão Giovanni, pastor, vamos orar por alguém. Amém, a gente pode orar, um orando pelo outro. Alguém está enfermo, vamos orar por fulano de tal, vamos interceder, a gente intercede pelo irmão, orando. Mas agora tem gente que não ora, e ele fica atrás de oração. Irmão, a Bíblia não manda. A Bíblia não manda eu viver atrás de oração. A Bíblia manda eu orar. Eu tenho que orar. Eu tenho que entrar no meu quarto. Eu tenho que ajoelhar e clamar ao Senhor. Eu tenho que fazer isso. E nós como igreja orando um pelos outros, intercedendo um pelos outros, irmãos. Agora tem irmão que ora por mim. Não, você vem orar. Nós vamos orar junto, todo mundo orar junto, como nós fazemos. Às vezes eu faço a campanha com o irmão Edson. Irmão Edson, vamos orar. O irmão Edson levanta 4 horas da manhã, eu levanto 5 horas, vamos orar. Né, irmão Edson? A gente orando pela vida dele. Às vezes eu estou orando por um irmão, estou orando pelo Odinei, orando por os irmãos. Pastor, ora por mim. Eu estou passando por luta. Eu falei, não, vamos orar. Você vai orar na tua casa, eu vou orar junto. Assim que é. O véu foi rasgado. Você tem livre acesso a Deus, irmão. Você tem livre acesso a Deus. Você não precisa de profeta, você não precisa de mediador. O véu foi rasgado no dia que Jesus, ele expirou lá na cruz do Calvário. O véu foi rasgado. Eu posso entrar na presença de Deus, eu posso contemplar a face do Senhor. O Senhor fala comigo, o Senhor fala contigo. Pastor, mas eu não ouço a voz de Deus. Deus pode falar de uma maneira que você vai ouvir a voz dele audivelmente. Mas Deus também pode falar de uma maneira, irmão, que o teu ouvido não capta o som, mas o teu espírito sabe que Deus está falando contigo. Que Deus está falando contigo. Por isso que eu tenho muitas vezes essa convicção, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. O véu rasgou. O véu rasgou, irmão. O véu rasgou. E a Bíblia diz mais ainda. Naquele momento houve um tremor, a terra tremeu. Houve um terremoto, irmão. Você imagina o ímpio. Você imagina aqueles que meneavam a cabeça zombando do Senhor. Você imagina os sacerdotes que muitas vezes agiam contra o Senhor. Quando ele vê o dia escurecer, quando ele vê o véu no templo rasgado, quando ele vê o terremoto, a terra tremendo. A Bíblia diz que haverá um dia que todo joelho se dobrará e que toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Sabe que dia que é esse, irmão? No dia que Jesus voltar para buscar a igreja. No dia que Jesus voltar para buscar a igreja, todo joelho vai se dobrar, o ímpio vai se ajoelhar, o macumbeiro vai ajoelhar, mas não vão alcançar misericórdia, porque misericórdia alcançarão aqueles que estão na presença do Senhor, na presença de Deus. A terra tremeu, glória a Deus, glória a Deus. E o que aconteceu mais, pastor? Os sepulcros foram abertos, e muitos santos, diz a palavra no versículo 55, e saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Não, naquele dia que Jesus expirou naquela cruz, os sepulcros foram abertos, muitos santos que haviam morrido apareceram, estavam andando na cidade, e a Bíblia diz, irmão, que eles não estavam num corpo espiritual, não. A Bíblia diz que ele estava num corpo como o nosso, o corpo restaurado, irmãos. Pastor, mas como pode isso? Talvez o irmão, aquele homem tinha morrido há 100 anos, há 20 anos, há 10 anos, só tinha os ossos. Como é que é possível isso? Irmãos, quando Lázaro estava morto naquela tumba, irmãos, ele estava 4 dias morto naquele lugar.
E quando o Senhor Jesus falou, Lázaro, venha para fora. Irmão, você sabe que o que é morto há 4 dias? Quando o indivíduo está morto há 4 dias, o sangue já coagulou, a carne está apodrecendo, já está no processo de apodrecimento. Mas quando Jesus diz, Lázaro, venha para fora, a Bíblia diz que o corpo de Lázaro foi restaurado, o corpo de Lázaro foi inundado pela glória de Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia, glórias a Deus. É isso que Deus faz. É isso que Deus faz. É isso que Deus faz quando pegou a mim, pegou a você lá no lamaçal de pecado e trouxe para a glória dEle. Nós hoje servimos a Jesus porque um dia, irmão, Ele se entregou naquela cruz. Os homens disseram para ele, olha, se você é o Filho de Deus, desce da cruz. Mas ele não quis descer da cruz, porque a vontade do Pai é que ele morresse. E ele escolheu morrer no nosso lugar. Ele escolheu morrer no nosso lugar. Olha o que diz Filipenses capítulo 2. Abre a tua Bíblia. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação, ele não estava apegado à forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou, ele destruiu a si mesmo, tomando a forma de servo, ou também de escravo, se você quiser entender aqui, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou a si mesmo, mesmo sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Ele não usurpou ser como Deus, mas quando o Senhor falou, olha, eu vou enviar o meu filho, ele falou, eu vou, Pai, eu vou morrer no lugar do Helder, eu vou morrer no lugar do Edson, eu vou morrer no lugar da Nayara, eu escolho morrer no lugar dela, eu escolho morrer. Agora uma coisa também interessante nesse texto, o 54, e o centurião, e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Este era o Filho de Deus. Irmão, o centurião, é assim que começou a obra. Vidas reconhecendo que Jesus é Deus, vidas reconhecendo que Jesus é Senhor. Isso não é de nós, isso não é pelo nosso mérito, isso é graça, favor imerecido, pela bondade de Deus. E estava ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena, que não é prostituta, viu, irmãos? Não tem nenhum relato na Bíblia que diz que Maria Madalena ela era prostituta, nenhum. E Maria, mãe de Tiago e José, e as mães do filho de Zebedeu. O interessante também é que os discípulos tinham fugido. João estava aqui, mas essas mulheres estavam. Essas mulheres não abandonaram o Senhor Jesus. É interessante isso que a gente observa. Aqui nós como igreja, nós temos muitas famílias, homens valorosos, mas a gente percebe que muitas mulheres têm sido muito fiel ao Senhor Jesus.
enquanto os homens fugiram, abandonaram, elas se mantiveram fiéis. Maria Madalena, que era uma endemoniada, a Bíblia diz que ela era uma endemoniada. Maria, mãe de Tiago e José, eu creio que se trata de Maria aqui, Maria, mãe de Jesus, porque ela tinha, além de Jesus, ela tinha um filho chamado Tiago, José, Judas, tinha um outro filho que me fugiu aqui a memória, e tinha filhas também. E os filhos de Zebedeu, e a mãe dos filhos de Zebedeu, que no outro evangelho é chamado de Salomé, que é a mãe de João e Tiago, que são os filhos de Zebedeu. E essas mulheres estavam aqui, na crucificação, e no dia da ressurreição, elas estavam lá, foram as primeiras a ver o Senhor Jesus. Amém? E esse é o texto da crucificação do nosso Deus. Que morte valorosa. Nós estamos aqui, 2000, provavelmente Jesus morreu no ano, seria -4, mais ou menos. Então nós temos 2020 anos. E o Senhor Jesus continua alcançando, salvando vidas, restaurando. E glória a Deus por isso. Quando eu falo para os irmãos que o Senhor Deus tem me dado uma paz muito grande na minha alma,